Cada dia é mais comum a situação da pessoa que é ludibriada por agentes criminosos e faz uma transferência via Pix para uma conta de um terceiro que se apropria desse valor, né? Normalmente essa conta é aberta até mesmo em nome de laranjas e os criminosos fazem compras ou transferem para outras tantas contas a partir dessa transferência. Mas o fato é que o consumidor perde o valor. E fica a discussão sobre a responsabilidade do banco por essa transferência, ou seja, se o banco deve ressarcir ou não o correntista. E a TNU decidiu um caso importantíssimo no tema representativo de controvérsia de número 352, e nesse precedente, portanto, definiu a interpretação da norma que vai ser aplicada nos juizados especiais federais, então, sobretudo, nas ações que envolvem a Caixa Econômica Federal. Então, para análise desse tema, a gente já tinha a súmula 479 do STJ, que também tem a mesma redação do tema 466 da mesma corte, que diz que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Esse tema e essa súmula aqui tratavam, na verdade, não era ainda sobre essa situação de fraudes via Pix ou golpe do motoboy. Aqui era, na época, mais pensando naquelas fraudes em caixas eletrônicos, né? A fraude do chupa-cabra, entre outras que aconteciam no estabelecimento bancário. E aí foi dito aqui que é um fortuito interno, ou seja, a instituição financeira vai responder objetivamente por aqueles fatos que acontecem dentro do seu estabelecimento. Então ali ela tem que proteger o consumidor e impedir que ele seja vítima de fraudes dentro do seu estabelecimento. E agora a gente tem esse outro cenário que é um estabelecimento virtual, né? Ou seja, o uso dos aplicativos e a realização de transações a partir deles. E as normas referentes ao Pix determinam que os bancos implantem uma série de medidas de proteção para evitar que os seus usuários sejam lesados. Entre essas medidas está o dever de rejeição de transação, sobretudo se houver fundada suspeita de fraude, que aqui vai se incluir principalmente aquelas transações que são atípicas, ou seja, vamos dar aqui o exemplo de uma conta que a pessoa movimenta R$2.000 por mês e de repente, num dia ela faz uma série de transações de R$500, movimentando ao todo R$10.000 num espaço de 1 hora. Então, são operações atípicas para o padrão daquela conta. Então, pela resolução, a instituição financeira teria que bloquear algumas dessas transações, pelo menos. E eu já tinha um vídeo aqui no canal sobre o tema 331 da TNU, que fala sobre o chamado golpe do motoboy. Recomendo que assistam ao vídeo, vou colocar o link na descrição e também ao final desse vídeo aqui. E, naquele tema, a TNU disse que, via de regra, o golpe do caso do golpe do motoboy vai ser considerado um fortuito interno, portanto, com responsabilidade do banco. Ou seja, fortuito interno, como eu já ia mencionando, é aquele que está dentro das operações normais do banco, aquilo que ele tem que realmente cuidar. Um fortuito externo seria já uma situação fora daquilo que está na esfera de vigilância do banco, né? Então, seria algo externo às suas ações do dia a dia, à normalidade da atividade bancária. Então, via de regra, cabe ao banco comprovar que houve culpa exclusiva do cliente. E no golpe do motoboy foi feita a ressalva de que, no caso do uso do cartão e senha da pessoa, que aí se presume que ele entregou o cartão a outra pessoa e deu a senha, né? E via de regra, a culpa é do cliente, salvo se as operações foram fora do perfil ou se houve um descuidado inconsciente, que aí estaria comprovado isso pela sofisticação da engenharia social empregada ou também pela hipervulnerabilidade da vítima. Então, vejam o outro vídeo para vocês compreenderem melhor tudo isso aqui. Mas o fato é que a TNU já tinha definido a responsabilidade objetiva, né, via de regra, e que, por outro lado, a conduta do cliente pode, sim, afastar a responsabilidade do banco, certo? A depender das circunstâncias do caso. E o relator para o acórdão aqui, que prolatou o voto vencedor, ele fez uma análise bem detalhada sobre a jurisprudência do STJ em várias situações diferentes. Então, ele apontou, primeiramente, que o tema 466 e a súmula 479, como eu disse, eram casos
em que não havia a conduta do cliente de forma culposa. Então, por exemplo, a pessoa chegava para fazer um saque no caixa eletrônico, colocava o cartão, digitava a senha. Ao retirar o cartão ficou preso e a pessoa tinha conseguido filmar a senha, né? Então, ou então alguma outra pessoa assistiu à digitação da senha. Então, nesse caso, o cliente não fez nada. Ele foi lá, usou o caixa eletrônico da forma que sempre usou, e, por outro lado, faltou uma vigilância dos empregados do banco para impedir que criminosos utilizassem aquela área ali para se apropriar do cartão e também dos dados da senha do correntista, é isso? Então, nesses casos que serviram de fundamento para o tema 466, eles não passavam pela análise da conduta do cliente, do consumidor, no caso, diferente dessas outras hipóteses agora. Então, o juiz prolator do voto vencedor fez a seguinte análise aqui, que eu vou separar em 2 grupos aqui. Temos o caso do fornecimento de cartão e senha, do golpe do boleto, ou seja, uma pessoa envia, por exemplo, um boleto de energia para o endereço da pessoa, ou de uma multa de trânsito, só que os dados não são o do credor de verdade, né? Eles colocam os dados de uma conta de um falsário, né? Também a situação do site mimetizado, a pessoa cria um site igual ao do banco e a pessoa vai lá, digita a senha, os dados da conta e a pessoa consegue capturar os dados da pessoa. Também a situação do leilão falso, também um site de leilão falso também, que a pessoa acaba arrematando e fazendo uma compra indevida, né? Em todos esses casos, o STJ, via de regra, tem afastado a responsabilidade do banco, considerando então que houve uma culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro, no caso o criminoso, porque não há prova de vazamento de dados pelo banco. Já no caso do golpe do motoboy, que eu mencionei que já tem um entendimento também da TNU, né? A, via de regra, a responsabilidade do banco, sobretudo nos casos de transações atípicas ou de vulnerabilidade do consumidor. Então está aqui alinhado com aquele tema 351 da TNU que eu já comentei aqui no canal. Por outro lado, haverá culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro se ausentes as excludentes. Portanto, como eu disse, o entendimento do STJ é bem semelhante ao da TNU quanto ao golpe do motoboy, tá certo? Então agora a TNU definiu a responsabilidade do banco pelas fraudes via Pix da seguinte forma: como regra geral, a responsabilidade do banco é objetiva, portanto se presume a responsabilidade dele. No entanto, haverá excludente de responsabilidade no caso de ausência de falha do serviço bancário, ou seja, quando há culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Por outro lado, também é possível a chamada culpa concorrente, ou seja, quando a conduta do consumidor ela não foi absolutamente determinante para o resultado, mas ele contribuiu para ter acontecido a fraude. Ou seja, ele poderia ter sido mais vigilante, mais atento, mas ainda assim havia ali um esforço pelo criminoso, por exemplo, meios de engenharia social, que tornou aquele golpe mais verossímil e que, portanto, conseguiu fazer com que o cliente, por exemplo, cedesse os dados da conta bancária. Então, nesse caso de culpa concorrente, pode haver uma redução da indenização na forma do artigo 945 do Código Civil, e isso será feito na medida da contribuição de cada participante. Então, não há uma regra, por exemplo, que diga que tem que reduzir pela metade. Essa redução vai ser analisada em cada caso, certo? E a TNU trouxe alguns exemplos, então, dessa análise. O primeiro exemplo é o da entrega voluntária de dados e credenciais bancárias. Isso é normalmente feito via ligação telefônica, né? Disse que nesse caso aqui é um elemento importante da análise da conduta do consumidor, que nesse caso pode levar tanto a uma culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro, ou a culpa concorrente. Então, se o consumidor cedeu seus dados bancários via ligação telefônica, isso não afasta em absoluto a responsabilidade do banco, mas poderá implicar em culpa concorrente, ou seja, uma atenuação da responsabilidade, ou mesmo em culpa exclusiva, que aí nesse caso sim se afasta a responsabilidade do consumidor. E aqui vai com certeza chamar muita atenção a situação em que o consumidor ele cede um número de um token para o falsário, né? Tem operações que somente são realizadas via token, né? A pessoa vai no aplicativo, gera um número e a pessoa ainda assim passar esse número, porque é comum inclusive hoje os aplicativos informarem que
A pessoa não deve passar esse número para terceiros, e se a pessoa ainda assim passar esse número, aí há uma grande probabilidade de cair aqui na culpa exclusiva do consumidor. A outra situação analisada pela TNU é a da ineficácia de mecanismos preventivos, situação em que não afasta a responsabilidade do banco. Então, por exemplo, se ele não bloqueia as transações atípicas, situação que eu já mencionei, né, aquelas transações que são totalmente fora do padrão da conta, e também a situação da hipervulnerabilidade do consumidor. Então, em determinados perfis de consumidores, é importante que o banco coloque critérios mais rígidos para, ou melhor, critérios até mais flexíveis para se reconhecer a atipicidade da transação. O banco tem que tutelar ainda mais alguns perfis de consumidores. E eu vou colocar a redação da tese na descrição do vídeo, caso vocês queiram ler com calma. Eu achei melhor não fazer a leitura porque ficou uma redação muito extensa, achei mais proveitoso para vocês que eu fizesse aqui essa análise esquematizada aqui por meio de mapa mental no caso. E eu vou colocar aqui agora também o link para o vídeo do golpe do motoboy. E lembre-se de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigado e até a próxima.